No alvorecer da humanidade, a fome e os predadores já ameaçam de extinção a incipiente espécie humana. Até que a chegada de um objeto impossível, além da compreensão das mentes limitadas do homem pré-histórico, prenunciasse o caminho da evolução. Milhões de anos depois, a descoberta de um enigmático monolito soterrado na Lua deixa os cientistas perplexos. Para investigar esse mistério, a Terra envia para o espaço uma nave tripulada por uma equipe altamente treinada, assistida por um computador autoconsciente. Do passado distante ao ano de 2001, da África a Júpiter, dos homens macacos à inteligência artificial HAL-9000, penetre a visão de um futuro que poderia ter sido uma sofisticada alegoria sobre a história do mundo idealizado pela mente brilhante de Arthur Clarke e imortalizada nas telas do cinema por Stanley Kubrick. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, filme de ficção científica produzido em 1968, tem o tema musical do filme criado por Richard Strauss e interpretado pela Orquestra Filarmônica de Viena, uma marca registrada da obra. Ao ouvi-la, imediatamente nos remetemos à evolução humana, ao existencialismo, à tecnologia, à inteligência artificial, à vida extraterrestre, temas tão atuais. Conforme contado na entrevista, em 2001 foi o ano que a empresa Space Adventure iniciou o turismo espacial, quando bilionários foram enviados ao espaço. A medicina aeroespacial como ciência evolui e é um mercado novo para os jovens e futuros médicos. Como vimos no filme de 1968, O Homem na Lua aconteceu em 1969. Em 2001, o turismo espacial se torna realidade. Portanto, o futurismo e o espírito visionário dos autores teria sido mera coincidência? Doutora Thaís Russomano é uma nobre brasileira especialista em medicina aeroespacial que honra a medicina do país. É nossa convidada para falar do assunto tão rico, ótimas informações e sobre o futuro. Então, olha só, nós estávamos ouvindo aí o tema, o nosso tema de introdução hoje do episódio, que fala sobre uma Odisseia no Espaço. Essa música aí ficou super conhecida no cinema, né? Ela fala muito sobre a evolução humana, né? Desde os possíveis macacos ou símios que puderam eventualmente dar origem ao homem. Então é uma coisa muito interessante no sentido de a gente ilustrar, né? Porque nós estamos falando agora com uma convidada que vai falar muito sobre tecnologia, né? Uma brasileira que nos honra e nos orgulha e que está no exterior fazendo um trabalho assim espetacular. Nós vamos falar a respeito. E obviamente a doutora Thaís Russomano. Como é que você está? Obrigado por você ter me atendido. Ela está no Brasil agora, está em Porto Alegre, mas ela mora em Londres, então ela veio visitar os parentes agora, por isso que ela pôde me atender, porque o fuso horário nunca coincidia, né? Ela tinha os afazeres dela lá, eu tinha os meus afazeres aqui, e a gente nunca conseguia. Mas ela gentilmente ela falou, dia tal, eu tô no Brasil, a gente marcou e hoje nós conseguimos falar com essa celebridade, porque vocês procuraram a doutora Thaís no YouTube, vocês vão ver que ela é uma super especialista, é uma profissional assim de renome internacional. E nós vamos conversar alguma coisa sobre a medicina aeroespacial. Nós estamos na série aeroespacial, né? Falamos sobre aviação e sobre tantas coisas, e hoje vamos abordar a especialidade. Qual é a tua formação? Se apresente, Thaís, por favor. E a tua formação, fala de você e como é que você, primeiro como médica, e depois nós vamos falar da sua especialidade. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui, podendo falar contigo, com teus ouvintes. Em termos de formação, né? Eu me formei em medicina. Na verdade, eu nasci em Porto Alegre, então eu sou gaúcha, mas a minha família toda era de Pelotas.
Então, eu acabei crescendo em Pelotas, cursei a Faculdade de Medicina da UFPEL, e depois vim para Porto Alegre, onde fiz a minha residência no Hospital de Clínicas em Medicina Interna. E desde criança, desde muito cedo na minha vida, já perguntei para minha mãe várias vezes, desde quando, ela diz desde sempre. Com 3, 4 anos eu já falava no espaço, já era fixada no espaço. Então eu descobri a medicina aeroespacial e foi aí que eu consegui unir, digamos, a minha paixão infantil, meu sonho de infância, com a minha profissão, né, que era a medicina. Então eu juntei uma coisa na outra e me tornei, assim, me especializei em medicina aeroespacial. Você se formou em que ano, Eu Thaís? me formei em 1985. 2 anos depois de mim. Me diz uma coisa, quando você entrou na faculdade, você já pensava em fazer alguma coisa ligada à Não. aviação? Ou qual é a especialidade que você tinha em mente? Você fez uma especialidade primeiro, obviamente, né? Uma residência em alguma especialidade, e depois sim que você uniu aquela tua paixão que você falou. Como é que foi isso aí? Como é que se deu? Como é que se É, desenrolou isso? é que essa paixão foi muito, muito intensa, né? Como talvez toda paixão seja, né? Mas assim, eu comecei, como eu disse, muito cedo, com 4, 5 anos, com essa ideia do espaço, de astros, de estrelas, o cosmos. Depois, um pouco mais velha, os grandes nomes da ciência espacial, Galileu, Newton, Copérnico, tudo isso fazia parte do meu mundo infantil. E eu fui, digamos, a minha decisão, assim, a minha vontade, melhor dizendo, quando criança, era ser uma astrônoma, né? O que era muito difícil, porque no fundo a astronomia ainda é um ramo mais fechado, anos e anos atrás, muito mais, né? E acabou que eu decidi então fazer, digamos, ou cursar uma faculdade que me desse uma sobrevivência, uma profissão, e eu usaria então a astronomia ou a astrofísica como um hobby. Essa era a minha ideia, até um dia eu descobrir que existia medicina espacial, ou seja, que os voos tripulados, né, para o espaço mereciam um médico antes, durante e depois do voo, né, porque várias coisas se alteram no nosso organismo quando nós nos expomos ao ambiente extraterrestre. E aí, quando eu descobri a medicina espacial, eu ainda assim terminei a faculdade de medicina. Foi durante essa faculdade que eu tomei conhecimento da existência, digamos, da medicina espacial como uma área de trabalho. E aí fiz a residência médica no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. A residência foi ampla, foi em medicina interna, que é a clínica médica, né? Exatamente com a ideia de ter uma experiência maior em clínica, no geral, e não numa especialidade que afunilasse, digamos, para cardiologia, ou pneumologia, o que fosse. E a partir do término da minha residência, eu já mal terminei a residência, assim, dias depois eu já estava embarcando para os Estados Unidos para realizar o meu mestrado em medicina aeroespacial com uma bolsa do CNPq. E aí, na verdade, até esse mestrado que eu fui fazer, era o único mestrado aberto a civis no mundo inteiro na área de medicina aeroespacial. Eu tive colegas, assim, da Índia, do Japão, da Alemanha, da China, de vários lugares, porque era realmente a opção que se tinha para aqueles que queriam seguir essa área da medicina. E aí terminei o mestrado, acabei depois realizando o PhD em Londres, no King's College, na área da fisiologia espacial, mais voltada, digamos, à função pulmonar, ou seja, como os pulmões, como o sistema cardiopulmonar funciona na microgravidade, no caso, uma microgravidade simulada em terra. E depois tive uma carreira muito, muito intensa, assim, trabalhei na Agência Espacial Alemã, em Colônia, na, na Alemanha, né, e depois voltei ao Brasil, já tinha passado um bom período fora do Brasil, quase 10 anos, e aí estabeleci um centro de pesquisa na PUC, na PUC-RS, o Microg, a partir daí aprendi muito, né, nesse processo todo. Fui crescendo academicamente, sempre me dedicando muito
pesquisa e ao ensino. Eu até confesso que eu trabalhei por vários anos, 3, 4 anos na Agência Espacial Alemã, e mantive contatos com o grupo de lá, fizemos várias colaborações em termos de pesquisa e atividades acadêmicas, etc. Mas eu gosto mais eu gostei mais ao longo da minha vida da atividade acadêmica em si, né? E não tanto da agência espacial, apesar dos projetos das agências espaciais serem magníficos, eles são projetos mais robustos, né? Mais lentos, mais pesados politicamente. Então, para o meu perfil assim de produção científica, de envolvimento com a medicina espacial, me atraiu mais, digamos, o mundo universitário, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Acadêmico, né? Uma vida acadêmica, né? Você não chegou a atender em consultório, em hospital, nada disso. Você já foi fazer logo seu mestrado já para a área que você escolheu, né? Para você direcionar a tua área, certo? Depois do meu final do primeiro ano, de segundo ano de residência, eu comecei eu trabalhei muito em medicina terrestre, digamos. Eu trabalhei em UTIs, eu trabalhei em ambulância, eu trabalhei em emergências, em pronto atendimentos. A minha vida era bem médica, né? Assim, era o dia a dia do médico que eu era recém-formada, né? Enfim, mas era o dia a dia de um médico terrestre normal, digamos. Entre o mestrado e o doutorado, em verdade, eu passei um ano e pouco, um ano e meio, eu acho, no Brasil, entre os Estados Unidos e a Inglaterra, e nesse período também trabalhei como médica terrestre, né? Médica de hospitais, de emergências, UTIs, até porque não existia uma acolhida assim, da medicina espacial nas universidades, né? Fosse São Paulo, fosse Porto Alegre, fosse onde fosse. Inclusive aqui em Porto Alegre, eu criei esse centro de pesquisa depois do meu doutorado e minha experiência na Agência Espacial lá na Alemanha, exatamente porque, como não existia lugar nenhum, eu tive que criar um lugar para trabalhar. Isso é uma coisa curiosa. Eu ia te perguntar isso, Thaís, exatamente, porque você foi a pioneira, né, nisso aí praticamente. Quando você escolheu a especialidade, nós não tínhamos um centro, um serviço, ou uma residência, ou alguma coisa equivalente que pudesse te dar essa formação em medicina espacial. É isso que eu entendi? Você foi buscar através do mestrado, né, que você foi para os Estados Unidos. Isso, não, correto. É que, na verdade, né, eu acho que é importante, assim, até para o público que estiver assistindo, entender um aspecto, né? Nós temos, quando a gente fala em medicina aeroespacial, a gente fala muito, ou se visualiza muito, a questão do avião, né? Da relação do ser humano, do corpo humano, com a aviação, e na aviação vários tipos de exposição, né? Vários tipos de aeronaves, inclusive. Nós temos aeronaves de pequeno porte, nós temos aeronaves agrícolas, nós temos aeronaves acrobáticas ou comerciais, voos de longa duração, de curta duração, e assim vai, né? É um ramo muito grande. E eu me dediquei muito também a essa área da aviação, inclusive lecionando na PUC por quase 20 anos na então, né, na época, a Faculdade de Ciências Aeronáuticas, os alunos que eram pilotos, digamos, né, não eram médicos. Então, eu tive, digamos, uma boa inserção acadêmica nessa área. Mas a minha paixão, né, era um pouco além da atmosfera terrestre, era a medicina espacial. Então, ou a fisiologia espacial, como quiser chamar, na verdade é um pouco distinto, né? O que se passa na atmosfera é bem diferente, digamos, do que se passa dentro de uma nave espacial. O avião e a espaçonave voam, mas elas voam em ambientes muito diferentes, né? Me diz uma coisa, qual é a possibilidade que, assim, primeiro, você fez o mestrado em qual estado, em qual agência americana, qual universidade que você fez o seu mestrado? A cidade chama-se Dayton, no estado de Ohio, e a universidade chama Wright State University. A Wright State é em homenagens aos irmãos Wright, que eram de Dayton. Wright Brothers. Wright Brothers. Eu morei na Pensilvânia, que é um estado vizinho, então eu cheguei a conhecer.
esse, Ah, esse centro universitário. Eu achei, para eles, os Wright Brothers foram os inventores do avião. Existe exato. a velha discussão, Santos Dumont, Wright Brothers, É. que aí não vamos entrar nesse mérito agora aqui. Mas, de qualquer maneira, qual é a possibilidade que você tem hoje, real, de você fazer uma viagem espacial, como médica em alguma estação? Porque hoje não é só NASA, hoje você tem algumas estações espaciais, algumas agências espaciais, Alemanha, China, Japão, me parece que Índia também parece que tem, né? Enfim, você tem aí várias opções. Então você é uma profissional, obviamente você vai perceber o seu ganho, o seu trabalho através da sua especialidade. Você se candidatou, você tem essa possibilidade, não tem. É difícil um médico brasileiro hoje que está começando lá no primeiro ano, daqui 6 anos quero ser médico da área espacial e viajar para o espaço. Qual que é a perspectiva, como é que isso pode acontecer? Porque talvez daqui 20 anos isso vai ser comum, hoje já não é tanto, mas me conta Não, claro, o é contexto mais disso. comum de quando eu comecei, né, obviamente, nos anos 80. Nos anos 80, a exploração humana do espaço era basicamente confinada às agências espaciais, que eram ainda muito, de uma certa maneira, militarizadas, no sentido de selecionar pessoas dos Das quadros forças, militares. Foi o grande início, né, das dos forças nossos armadas astronautas americanas, e cosmonautas. sim. Eu tive, digamos, talvez a melhor oportunidade que tenha tido na vida de realizar o meu sonho foi quando o Brasil selecionou o seu primeiro astronauta, né, que acabou O sendo Marcos Pontes. selecionado o Marcos Pontes, somos até amigos, assim, temos uma boa relação, mas ele foi selecionado dentro dos quadros militares. Não foi possível, digamos, que civis participassem do processo seletivo. À época, eu tinha 30 e poucos anos, estava já com meu mestrado em medicina espacial, meu doutorado em fisiologia espacial, já tinha trabalhado há algum tempo na agência espacial alemã, né? Então, assim, eu acho que uma pessoa que era saudável, sou saudável, mas era saudável à época. Então, no fundo, eu acho que foi o melhor momento, assim, que me escapou por várias razões. O Brasil decidiu que a Agência Espacial Brasileira, que é seu representante, deveria ser dos quadros militares. Obviamente, eu não era militar, então não tive como concorrer. Aí o tempo foi passando e algumas coisas foram se remodelando, né, na ciência espacial, na exploração humana do espaço. Uma delas foi a entrada mais recente agora do turismo espacial. Na verdade, o turismo espacial, até para os ouvintes terem bom conhecimento sobre isso, se iniciou em 2001, uma empresa chamada Space Adventures, enviando, da época, bilionários, né, para a Estação Espacial Internacional, onde ficavam por 15 dias, 10 dias e pagavam 20, 40 milhões de dólares. Né? Mas o turismo espacial meio que cedeu depois de 2009, né, deixou de acontecer, e agora volta com um outro perfil, né, um perfil de popularizar a ida ao espaço e de permitir, então, que pessoas, não necessariamente pessoas como eu, que têm uma formação, experiência na área, conhecimento, etc., mas pessoas que têm um sonho de ir para o espaço, sejam jovens, velhos, até pessoas com algum tipo de doença, tomando alguma medicação crônica, coisas que nem se pensava para um astronauta, né? Hoje em dia começa a se flexibilizar isso e tornar mais acessível economicamente. Então, se eu tivesse que apostar em alguma possibilidade de eu ir ao espaço, seria através do turismo espacial, talvez alguém que pudesse, uma empresa qualquer que pudesse custear os meus 200 mil dólares. Sim. Me diz uma coisa, Thaís, claro, você é médica profissional, você depende do seu trabalho, enfim, você tem a tua. Você hoje vive do trabalho acadêmico somente, você atua na área como consultora ou eventualmente em alguma agência espacial como médica instrutora, ou até mesmo em alguma agência, alguma companhia aérea, né, como médica que atua com aviação. Como é que é essa. Eu estou falando isso porque muita gente pode se interessar em fazer, né? Claro. Hoje nós temos no Brasil você, que seria o ponto para poder começar a formação desse médico. E, obviamente, é um mercado que se abre para os profissionais que estão aí vindo agora, estão se formando. Como é que você consegue trabalhar profissionalmente a sua área? Lógico, no exterior deve ter muito mais mercado para isso.
De novo dividindo, né, a medicina de aviação, medicina espacial, dependendo do interesse da pessoa, da vocação, né, do seu, digamos, da sua intenção, assim, de como desenvolver a sua carreira. Na medicina de aviação, seres médicos de uma companhia aérea entre aspas, né, mais fácil do que seguir a carreira da medicina espacial, que é mais restrita em termos de oferta de trabalho. Obviamente, o médico que se dedica a trabalhar na aviação tem, como eu disse, vários tipos de mercado, né, de possibilidades, desde a aviação militar, aviação civil, a grandes aeronaves, pequenas aeronaves, aeronaves acrobáticas e não acrobáticas, e assim por diante. Mas a medicina espacial, ela hoje tem 3 grandes possibilidades, né? A vida acadêmica, né, que eu tenho uma grande experiência, uma agência espacial, que eu tenho experiência, mas não tanto, e o setor privado. Hoje eu tenho uma empresa chamada Inove Space, que fica foi estabelecida no Reino Unido, em Londres. Por isso você em mora em Londres, 2018. onde está a tua empresa, né? Em Londres. Uma empresa em Londres que trabalha com consultoria, trabalho com outras empresas para desenvolvimento de algum tipo de produto, enfim, né, ligado ao espaço, exploração do espaço, e a parte educacional, então cursos e palestras, etc., para universidades de todo o mundo, ou institutos de pesquisa em todo o mundo, como também programas de outreach, né, que seriam os programas mais sociais da empresa, trabalhando com escolas, por exemplo, com alunos, né, de não universitários, assim, por assim dizer. E eu tenho tido muita satisfação nisso, porque a Inove Space me deu a chance de trabalhar com países, né, de várias, que eu nunca imaginei, na verdade, né, como Malásia, como Zimbábue, Botswana, El Salvador, e, claro, os países tradicionais, né? Claro, o Brasil, para mim, como meu ponto sempre de referência, partido e referência, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Finlândia, Estados Unidos, esses países assim que estão envolvidos, né, e são mais próximos da exploração humana do espaço, claro que também é muito interessante trabalhar com eles, mas sair desse mundo mais fechado e ampliar para países asiáticos, ou africanos, ou até sul-americanos, eu acho, para mim foi um grande, como é que eu posso explicar? Foi uma surpresa a satisfação que isso me deu, né? Muito além de qualquer questão financeira, isso me deu um retorno muito interessante, porque hoje eu dou cursos, ou estabeleço, inclusive, locais de pesquisa em países que eu nunca imaginei trabalhar, como, por exemplo, a Romênia, a Sérvia e outros países a Índia, enfim, locais que me acolheram a ideia da medicina espacial e me deram a oportunidade de levar o conhecimento e estabelecer, de alguma maneira, essa área do conhecimento lá. Puxa, veja, trabalho interessante, hein? Você veja, é uma brasileira ilustre que está no Brasil representando aí, está no mundo, né? Representando o Brasil, está num mercado aí que pouca gente sabia que existe e tem tanta coisa para fazer. Isso, olha, bacana para orientar os futuros médicos, Thaís. Eu acho que isso vai ser muito interessante para quem nos assistir.
Agora, vem cá, eu vi que nesse vídeo que nós estamos vendo você está flutuando, né? Como é que é essa história do flutuar? Como é que o que você está fazendo aí? Qual é a reação orgânica disso que você está... É uma experimentação, né, que você está fazendo, né? Na verdade, foram 2 grandes momentos da minha vida profissional. Foram 2 campanhas em anos diferentes, uma acho que foi em 2000 e outra em 2006, se não me engano, da Agência Espacial Europeia, onde eu realizei, junto com colegas do Brasil e do Reino Unido, em verdade do King's College de Londres, pesquisas relativas digamos, à presença do ser humano na microgravidade, né? Então, esses voos são chamados voos parabólicos. O avião sobe e desce no ar, descrevendo uma parábola, e um pedaço dessa parábola, que é muito curto, mas enfim, nós temos ali um período de microgravidade, onde a gente sai do chão e flutua, e aí tem que trabalhar, realizar a pesquisa naquele ambiente, né, de microgravidade. Então, a primeira pesquisa foi como realizar aquele primeiro cuidado, né, quando a pessoa tem a parada cardíaca, por exemplo, como é que eu vou fazer a massagem no tórax do indivíduo se eu não tenho peso, né? Eu não tenho peso corporal o meu peso desaparece. Então, como é que eu vou acelerar, digamos, o meu corpo e criar uma forma de massagear o tórax da pessoa, né? Do paciente, no caso. E a segunda pesquisa foi testando uma nova maneira de coletar o sangue no espaço, que não é nem o sangue que sai da artéria, nem o que sai da veia, mas o sangue que vem do lóbulo da orelha. Então, testando um equipamento novo de coleta de sangue do lóbulo da orelha. E a ideia, assim, né, na verdade, é exatamente essa. Os voos parabólicos são criados para testar diferentes, digamos, técnicas ou métodos, diferentes equipamentos, né, que vão auxiliar, digamos, o ser humano nas missões espaciais. Então, eu digo até foi uma mescla de sorte, né, de ter tido essa oportunidade, junto, obviamente, com a competência desses times todos, né, dessas pessoas que trabalharam comigo. Para vocês terem uma ideia, a Agência Espacial Europeia ela não cobra nada desses voos. São voos caros, são 3 dias de voos, são 30 parábolas de pesquisa em cada dia, mas eles não cobram nada, é o mérito da pesquisa. Então, eu acho que o Brasil está de parabéns. Nós tivemos 2 projetos do Brasil, né, daqui, que era a época da PUC-RS, do Centro de Microgravidade, que eu te estabeleci aqui, o MicroG, da PUC-RS, com o King's College de Londres, participando desses voos parabólicos da Agência Espacial Europeia. Para mim, como pessoa, como profissional, foi um momento também muito importante, porque eu falava muito sobre microgravidade, apresentava palestras, fiz estudos, fiz um doutorado, enfim, mestrado, doutorado, e eu falava, eu nunca tinha vivenciado a microgravidade, me sentia meio estranha, assim, em relação a isso. Até que um dia, quando eu estou no meu primeiro voo, eu saí do chão, assim, né, e flutuei no meio do avião, no ambiente, assim. Aí fiquei pensando, meu Deus, isso é a microgravidade, isso é estar em microgravidade. Eu me lembro que passou na minha cabeça, foi assim, então é isso, né? Foi assim, como se eu estivesse descobrindo pela primeira vez algo, e foi, na verdade, uma coisa totalmente nova, que é irreproduzível, né, em terra. Inclusive, você falou, você veja, a movimentação para fazer uma ressuscitação cardiopulmonar é diferente. Você veja que nós médicos que temos a formação aqui terrestre, como diz você, a gente já sabe o que fazer, né? Como colocar, como começar as manobras, como ventilar e assim por diante. Já nesse ambiente que você está acostumada, a gente está perdido, a gente não sabe o que fazer. Você tem essa forma de treinar e orientar. Olha só o quanto nós médicos de todas as especialidades temos que aprender, e cada vez mais em vários ambientes, em várias situações. Eu fiz curso de medicina da selva quando eu estava na Força Aérea, que são outras situações. Nós temos até médicos que trabalham, que atuam em condições diferentes, atuação médica. Então você veja que
Nós temos tanta coisa para fazer como médicos e você está trazendo uma novidade. Para mim, eu nunca imaginei, aliás, nunca me passou pela cabeça o que eu faria se tivesse que atuar numa situação como essa. Estaria totalmente perdido e você é a consultora, né, que pode nos ajudar e nos ensinar. Você falou até em meio espacial, é verdade que o treinamento é feito debaixo da água, isso aí se assemelha um pouco ao que seria um comportamento num ambiente sem gravidade, ou é um pouquinho de... Ai, perdão, estou com uma Não, certa gripe. aliás, te agradeço, você está saindo de uma gripe, está nos atendendo aqui. Não, A o prazer é meu. doutora Thaís está um pouquinho doentinha e ela está nos atendendo assim mesmo. Veio de Londres daquele frio para ficar doente aqui no Brasil. É, eu trouxe uns vírus de companheiros. Mas, não, claro, existem várias maneiras, chama-se de análogos espaciais, né? Um deles é isso que eu descrevi há pouco, o voo parabólico, e o outro é o que tu comentaste, que é o mergulho, né? O estar no ambiente aquático. Porque não pela microgravidade, mas pela lei do empuxo do nosso amigo Arquimedes, né? A gente acaba meio que flutuando, né? Dentro, quando a gente não está tocando, digamos, com o pé no chão de uma piscina, ou está numa praia, assim, não se consegue alcançar o fundo, a gente mais ou menos flutua ali, né? Então, uma das coisas que se faz é usar a água de várias maneiras. Em piscinas, onde se tenta recriar um pouco essa condição de neutralidade do peso, então a pessoa fica ali, o astronauta, testando alguns equipamentos, algumas técnicas de como usar isso ou aquilo. E temos também várias pesquisas onde a pessoa fica embaixo d'água, mas dentro de digamos, um ambiente, né? E esse ambiente simula o que seria uma cápsula espacial, mas aí está no fundo do mar. E a ideia é exatamente criar uma situação de perigo, de isolamento, de confinamento, etc. Então, tanto em terra, através de equipamentos que possam simular alguns aspectos de uma missão espacial, quanto na água, quanto no ar, nos voos parabólicos, a gente tem essa chance de testar técnicas ou testar a fisiologia humana, a psicologia humana, a interação entre grupos, pessoas, enfim, né? Hoje em dia a gente tem uma diversidade muito maior do perfil do viajante espacial, não só em termos do turista versus o astronauta, mas também hoje nós temos digamos, um cuidado maior em envolver o sexo feminino, né? Se a gente tomar por base de que são 628, mais ou menos, astronautas, apenas 12% são mulheres, né? Sim. Então, até eu digo nas minhas aulas que o que a gente sabe da fisiologia humana no espaço, na verdade, a gente sabe da fisiologia do homem no espaço. Eu ia te perguntar sobre isso aí. O comportamento fisiológico, claro, você tem ali a parte menstrual, a parte hormonal, você tem comportamentos diferentes orgânicos, porque é biológico, né? A biologia é essa. Eu ia te perguntar isso, com o que se tem de dados, até porque você falou que tem poucas mulheres astronautas, né? Vocês conseguem estabelecer algum tipo de regras, algum tipo de cuidados, algum tipo de situação que possa proteger? Porque as mulheres também têm alterações hormonais em situações de espaço, não é isso? O que você poderia nos falar a respeito disso? É uma área ainda muito pouco conhecida, né? Ainda não se estuda o suficiente os hormônios sexuais, sejam masculinos ou femininos, e os ciclos, né, naturais, por exemplo, a questão da menstruação. Então, muitas astronautas decidiram que iam tomar, né, uma pílula anticoncepcional continuamente para evitar menstruar durante a viagem, né? Poucas, né, existem mulheres que optam por ter o ciclo menstrual, né, ter a menstruação durante o voo. Não é só pelo, talvez, o desconforto, né, de ter alguma cólica, né, algum mal-estar físico mesmo, que muitas decidem tomar a pílula. Mas também porque é uma coisa curiosa, eu acho uma coisa curiosíssima, né? Não sou engenheiro, então não consigo entender qual a real dificuldade, né? Imagino, mas não consigo entender a fundo. Mas a gente fala em ir a Marte, mas não existe chuveiro, né? Numa nave espacial, numa estação espacial.
Então a higiene fica comprometida de alguma maneira, né? Fica aquele banho de astronauta, né? Que é Mas, são toalhas umedecidas. mas É uma coisa. nas estações espaciais existe esse chuveiro, porque ali você tem não tem um ambiente normal? Ah, não existe isso. Pensei que nas estações espaciais, por estarem fechadas com Não, oxigênio, etc., é ele até fosse um ambiente como eu, não tem, é como reproduzido. eu digo, né? A gente fala hoje em habitar a Lua, em ter uma viagem tripulada a Marte, mas até agora não se tem como tomar banho no espaço. Olha só, você vê que informação interessante. Eu jurava É. para mim que a estação espacial era um apartamento espacial, que você tivesse as condições de um apartamento normal vivendo ali, criadas artificialmente pela tecnologia, que as pessoas andassem, se alimentassem, fossem ao banheiro, tomassem banho, enfim. E agora você está me dando uma informação que, ou seja, a tecnologia ainda não conseguiu resolver esse problema. Olha que interessante. É como eu digo, assim, já tiveram tentativas, né? Então a pessoa entrava dentro de um invólucro, assim, onde tinha um cano, um tubo, com um jato d'água, e aí tinha um outro que aspirava, né? Mas aí contaminava todo o ambiente com aquela água. E o problema Lógico, de claro. contaminar o ambiente com água, sabão, bolha de sabão, etc., é que nada cai no chão, né? Tudo flutua. Então, Olha. pode entrar no olho de um astronauta, pode contaminar equipamentos ou danificar equipamentos, melhor dizendo, né? Então, é aparentemente muito complicado. Mas, assim, como eu estava explicando, para uma astronauta, né, uma mulher, ter uma menstruação no espaço pode ser complicado nesse sentido, né? Entendi. De também não ter a higiene suficiente, né? Tirando todos os aspectos que possa se ter de, como eu disse, de cólica, de dor, de mal-estar, etc, etc. Mas também tem a questão da higiene, né? Olha, inclusive, deixar claro, nós temos bactérias que estão conosco, que convivem conosco ao longo da vida, e que, obviamente, quando elas eventualmente vão para um meio externo, elas podem se tornar patogênicas. Você vai contaminar conforme você falou. Você tem ali as próprias fezes, a urina, enfim, você tem situações em que as bactérias vão ser exteriorizadas, e é o que você falou, você vai colocar para o espaço, você não sabe o que vai acontecer. Não sei se esse seria um raciocínio que eu estou colocando, mas que a gente tem que nos leva a refletir, né? Ainda nós temos algumas coisas a aprender, né? Você veja que você falou até na menstruação. Existe hoje no esporte, né, especialistas que suspendem a menstruação na mulher, suspendem através de hormônios, e elas ficam um certo tempo sem menstruar. Não sei se esse é um conceito, é uma solução que as mulheres astronautas também poderiam utilizar. Não, até eu referia a isso. Elas tomam pílula constantemente para exatamente não menstruar nos voos espaciais. A maioria faz isso. Enquanto que algumas preferiram, digamos, arriscar e ter a menstruação durante o voo espacial. É um número ainda muito pequeno, né? Tá. E entrando dentro desse cenário, assim, como o número é pequeno, é difícil chegar a grandes conclusões, né? Fica uma amostra muito deficitária. E ainda mais deficitário é o entendimento de todo o sistema reprodutivo, né? De como se daria, digamos, a fecundação no espaço, como se daria o implante do ovo no útero, como que esse feto se É desenvolveria. um experimento a ser feito ainda, né? Agora, uma coisa interessante que eu acho é que a gente tem que lembrar que quando a gente está sendo gestado, né, estamos no útero estávamos no útero das nossas mães, nós estávamos num ambiente aquático, né? Nós estávamos num ambiente líquido, nós estávamos de uma certa maneira em microgravidade. Se a gente pensar, o feto em si se desenvolve em microgravidade e só sente a força gravitacional quando nasce, né? Porque se a gente está basicamente flutuando ali dentro, né? Interessante. Então eu acho que é uma coisa interessante, eu acho. Talvez o desenvolvimento do feto não seja tão
afetado, digamos. São Né? reflexões a serem estudadas pela doutora Thaís aí num breve futuro. Thaís, me diz uma coisa, quando você viu, assim, ver esses esportes aéreos, aquelas acrobacias, né? Eu fui da Força Aérea e sei que existe uma Força G. Claro que eu não me aprofundei, eu aprendi aquilo que eu precisava aprender, mas eu gostaria que você pudesse eventualmente explicar algum fenômeno fisiológico que poderia te saltar aos olhos por esses atletas que, obviamente, eles são submetidos a condições que podem até levar a um perigo de perder os sentidos e, consequentemente, a morte num possível acidente. O que te salta aos olhos, o que você nos traz como interessante para quem não conhece o esporte e que possa observar numa próxima competição o que está acontecendo ali com aquele atleta? Eu acho que é interessante que, assim, que as pessoas entendam que nós somos seres terráqueos, né? Nós somos filhos da Mãe Terra. E a Mãe Terra, entre várias coisas, usou a gravidade para moldar o nosso corpo, seja anatomia, seja fisiologia. Então a gente tem digamos, o nosso corpo, nossas células, o nosso funcionamento de cada um dos nossos órgãos está vinculado a esses padrões da terráqueos. Quando a gente sai desses padrões, seja porque foi uma missão espacial, seja porque está acelerando num carro, né, uma Fórmula 1, seja porque nós estamos fazendo um voo acrobático, nós estamos mudando a força gravitacional pela aceleração que a gente está sofrendo. Então, se a gente vai para a microgravidade, nós estamos basicamente com uma gravidade, quase uma ausência gravitacional. Claro que é por queda livre, né? Então a gente fica, como dizem, caindo sobre a Terra sem nunca cair, né? Dentro de uma espaçonave, uma estação espacial. Então nós estamos num extremo oposto o que acontece quando a gente acelera um carro ou faz uma manobra acrobática dentro de um avião ou anda num carro de Fórmula 1, quando a gente está acelerando. Se a gente acelerar muito, a gente está aumentando essa, entre aspas, a força gravitacional. Então, a gente costuma chamar, assim, semanticamente, isso é uma classificação apenas, que a força gravitacional da Terra é 1G, uma gravidade. Se a gente diminui essa gravidade, a gente está na hipogravidade. Então, se a gente está na Lua, a gente tem 1/6 da gravidade da Terra. Se a gente está em Marte, a gente tem 1/3 da gravidade da Terra. Se a gente está numa espaçonave orbitando a Terra, a gente tem praticamente gravidade zero por causa da queda livre. Quando a gente aumenta por aceleração, a gente pode ter 3, 4, 5, 7 Gs. Né? Então, a gente está aumentando. Para a pessoa entender, assim, o que seriam esses Gs, né? Vamos pegar uma pessoa de 100 quilos. Se eu tenho 100 quilos e eu estou numa gravidade aumentada 3 vezes por aceleração, né? Eu estou com 300 quilos. Ou seja, eu não conseguiria nem ficar em pé, não conseguiria me mexer. Se eu vou para o espaço, eu estou praticamente com 0 quilo. Se eu estou na Lua, eu vou ter 1/6 desses 100 quilos, ou 1/3 eu estou em Marte. Então, a gente tem que entender que hoje, quando a gente fala nos efeitos da mudança gravitacional, das acelerações, etc., nós estamos exatamente mexendo com uma coisa que está muito presente dentro de nós, foi a evolução milenar, né, do ser humano ao longo do tempo, que nos transformou no que nós somos hoje. E quando a gente está, digamos, fazendo uma manobra num avião, manobra acrobática, aumentando pela aceleração essa força gravitacional, nós temos vários riscos. Nós temos o risco de perder a consciência, nós temos o risco de sofrer um acidente, nós temos alterações importantes até na conformação anatômica do nosso corpo, né? É como se pegasse o rosto do piloto, por exemplo, e esticasse esse rosto, aumentasse ele, porque nós estamos, digamos, pegando a aceleração nesse eixo do corpo e esticando, né, o corpo humano. Eu posso estar esticando esse corpo como se estivesse aumentando por 5, 6 vezes. E isso gera alterações no funcionamento cardiovascular, na pressão arterial, na frequência cardíaca, no funcionamento do cérebro. E tem uma série de consequências. A pior delas, claro,
é perder a consciência, tá voando a 900 quilômetros por hora, perder a consciência e não ter tempo, digamos, de recuperar. Tem casos escritos que eu fui procurar na literatura de casos, claro que é difícil de comprovar, né, mas que possíveis casos de AVC hemorrágico, rompe ali um aneurisma e poderia ter uma perda, obviamente, hemorrágica e, obviamente, a morte. É difícil provar que quando você vai pegar e fazer o análise legista, você não consegue avaliar, mas existem trabalhos que aventam essa hipótese de casos fatais de eventuais rupturas de aneurismas cerebrais. É uma coisa que ainda nós temos, né? É possível, mas não temos como saber por conta né, da condição do cadáver quando você vai avaliar. É uma coisa difícil, às vezes, de você enfim, aquilatar. Agora, você veja que interessante, você citou aqui Copérnico, Galileu, Arquimedes, né? São cientistas que a gente aprende lá no colegial, né? A gente vai, para que serve isso aí, né? Porque olha só como esses caras eram gênios, porque eles formulavam teses e provavam sem a tecnologia. Eles tinham o insight, iam lá, buscavam o experimento com aquilo que era possível na época e provavam o que hoje a gente sabe, né? Então você citou Arquimedes, né? Tá aí, tudo que acontece, existem fórmulas e tantos postulados que eles propuseram que estão aí sendo utilizados no nosso dia a dia. Agora me conta algum caso interessante, o que você tem de caso curioso, interessante, bizarro, que eventualmente você possa ter passado na tua profissão? Tem muita coisa interessante. Uma delas que eu sempre conto com meus alunos, que parece tão bobo, né? Mas existiu uma grande dúvida no início das missões espaciais tripuladas, era que exatamente por essa microgravidade, onde, na verdade, existe o sangue, né? Que no nosso sangue está mais na parte inferior do nosso corpo, graças à gravidade, né? Então, se nós estamos em pé, tem mais sangue na parte, digamos, da cintura para baixo. Nós estamos deitados, ele se distribui um pouco melhor. Mas tudo isso meio que muda, né? O funcionamento, não só essa redistribuição de sangue, mas tudo, digamos, sobe, né? E nada desce, né? Porque não tem gravidade. Então, uma das dúvidas era a seguinte: será que as pessoas vão conseguir comer no espaço? Será que a comida vai descer, né? Da boca até o estômago, digamos, e depois seguir adiante? Então, teve um astronauta, lá no início dos anos 60, que uma das missões que ele tinha, digamos, um dos projetos, experimentos, era comer um pedaço de pão. Né, para ver como uma coisa tão banal, que para nós é pegar um pedaço de pão e engolir, então, todo mundo parou para ver o momento em que ele engolia aquele pedaço de pão, porque supondo que não fosse adiante, ele poderia até ter uma situação de emergencial ali, né? Se entalasse aquele pão Então ele pegou um pedaço de pão pequeno e engoliu, e a boa surpresa é que o pão foi adiante. Se imaginava que isso ia acontecer, né? Mas tinha que ter a comprovação, porque se sabe, né? E eu não quero que ninguém faça esse teste, por favor, porque não deixa de ser perigoso, mas se a pessoa fica meio de cabeça para baixo, assim, não totalmente, mas um pouco, ela engole alguma coisa, na verdade, digamos, um pedacinho de pão, etc., vai entrar pelos caminhos normais e vai sair da boca para o esôfago, do esôfago para o estômago e de aí por diante, né? Mas esse primeiro movimento, esse movimento voluntário de engolir e depois de ver esse trajeto acontecer, foi feito por um astronauta como parte de uma missão. Eu acho sempre isso curioso, porque isso é para nós talvez entendemos o quanto nós não sabíamos nos anos 60, nós sabemos mais nos anos 2000, 2020, né, nessa nova década, mas ainda assim sabemos muito pouco. Como nós comentamos, não tem chuveiro no espaço, nós não temos muita noção de como seria realmente morar, né, num outro corpo celeste, como a Lua, habitar, reproduzir, trabalhar. Tudo isso ainda são grandes enigmas, né, da ciência espacial, infelizmente. Mas, você falou do engolir, você tem ali os movimentos peristálticos, né? O peristaltismo é um mecanismo nosso, natural, que obviamente participa nesse
em todo esse movimento, né, em toda essa evolução alimentar, quando o alimento penetra no nosso tubo digestivo, não seria isso? Não, com certeza. Mas a dúvida seria se o peristaltismo, se esse movimento peristáltico, né, que é essa contração muscular, realmente permanecesse efetiva na microgravidade, que era um desconhecimento. Se assumia entendi. que sim. E se comprovou que a ter musculatura certeza, ali funciona mesmo na gravidade, ou seja, o mecanismo está preservado na gravidade. Eu entendi agora, o objetivo foi provar isso. Perfeito. foi provar que Sim. realmente se tem esse controle de engolir e de o alimento seguir para o estômago. Mas assim mesmo, claro, tem outras milhões de dúvidas, né? Eu acho que uma outra coisa curiosa, assim, para os ouvintes, eu não sei se as pessoas têm esse conhecimento, mas uma estação espacial está em torno de 400 quilômetros de altitude. E para se manter em órbita, ela tem que viajar 27 mil quilômetros por hora. Então é uma velocidade bastante alta, né? Mas o que eu acho peculiar, assim, curioso, é que em um dia, em 24 horas, o astronauta tem 16 dias. Ou seja, a cada 90 minutos, a estação espacial completa um dia de órbita. Imagina isso, Olha, o astronauta vê o Sol nascer e o Sol se pôr 16 vezes num dia. Até porque ele faz a circunnavegação, né, espacial, não é isso? Exatamente, por ele estar orbitando a Terra, né? O astronauta, dentro da nave, claro, da estação, está orbitando a Terra a uma velocidade de 27 mil quilômetros por hora, ou seja, a cada 90 minutos completa um dia. Então ele vê 16 vezes o Sol nascer e 16 vezes o Sol se pôr. Você sabe que quando eu fui fazer um curso sobre doping também nos Estados Unidos e foi um astronauta falar, né, sobre os esteroides anabolizantes. Era um dos assuntos que estava sendo discutido, e eu até falo nas minhas aulas que uma das indicações da utilização dos esteroides anabolizantes é justamente com os astronautas que retornam depois de uma grande permanência, 3, 4 meses no espaço, porque eles têm uma perda óssea e muscular bastante importante, né? E obviamente você tem as doses terapêuticas, e os esteroides anabolizantes são parte do arsenal terapêutico, né? O problema é que ele é utilizado para outras coisas que não para tratamento. Então esse que é o problema que nós médicos do esporte enfrentamos. Mas eu lembro muito bem, agora me falha o nome, foi um astronauta importante que foi falar a respeito, justamente porque o assunto era esteroide, e ele queria dar o testemunho dele que ele utilizou, porque quando ele saiu, ele não tinha força nas pernas para se manter de pé. Olha só que interessante. Eu acho que é uma coisa que você pode também falar melhor do que eu, né, em relação a essa experiência. Na verdade, essa que se chama de intolerância ortostática, né? A dificuldade da pessoa ficar em pé. Então, uma intolerância à ortostase, que é exatamente esse movimento de nós ficarmos em pé, né, sem perder o sentido, sem desmaiar. O que acontece? Quando o astronauta chega na Terra, claro que isso vai depender de algumas coisas, né? Uma delas é o tempo que ele permaneceu no espaço. Mas vamos supor, ele permaneceu 3 meses no espaço, fez as contramedidas, né, que foram solicitadas, de dieta, de exercícios físicos diários, etc, etc. Mas ele chega na Terra, ele tem uma alteração do seu sistema cardiovascular. Ele tem menos sangue circulante, ele tem um coração menor, ele tem menos músculos nas pernas, ele tem bem menos ossos nas pernas, ele tem uma alteração vestibular, ele tem o vestibular, que é um órgão que está dentro da nossa orelha interna e que digamos, ajuda como função básica, nos ajuda a manter o nosso equilíbrio. Então, tudo isso está afetado, né? Então, nós temos uma alteração pressórica, nós temos uma alteração de volume de sangue, nós temos uma alteração do volume cardíaco, nós temos essas alterações osteomusculares, especialmente em membros inferiores. Então, muitas vezes, se vê na televisão, né, o astronauta é retirado da nave espacial através de uma cadeira, assim, né, tipo um aparato que permita que ele, então, fique, digamos, mais apto, né, a lidar
com a gravidade terrestre. Pelo momento que ele volta para a Terra, ele tem que lidar novamente com as condições terráqueas. E uma delas é a gravidade terrestre. Uma das coisas que, quando eu fiz os meus voos parabólicos, é uma coisa muito interessante, uma coisa que eu senti, por exemplo, é que as coisas, depois de ficarem em microgravidade várias vezes, as coisas parece que pesam mais. Então, eu até achei que era algo meio assim, era uma coisa anedótica, né? Eu disse, bom, mas por que parecia que uma caneta pesava mais, mas que isso, né? É como se eu tivesse perdido um pouco a capacidade de perceber o peso natural, normal das coisas. Mas um dia, lendo um livro, eu tomei conhecimento de uma astronauta que ela, quando chegou de volta de uma missão espacial, uma folha de papel para ela pesava muito. Olha, que impressionante isso, né? E tem até uma coisa que eu gostaria de divulgar aqui para vocês. Eu tenho um livro que eu escrevi junto com a Joan Vernikus, que foi diretora da NASA, da área espacial humana, né, da Life Science, Space Life Science, por mais de uma década. E nós escrevemos esse livro que é para o grande público. A ideia era divulgar muito a ciência espacial. Ele é gratuito. Basta entrar na página da Nova Space e na página de rosto e pode baixar. Tá. Não tem custo nenhum. Perfeito. É só entrar ali e baixar. E vou fazer uma última pergunta. Você acredita em extraterrestres? Essa pergunta já me fizeram várias vezes. Claro, eu não tenho como provar, mas eu tenho a convicção de que existem extraterrestres. Eu acho que chega a ser absurdo se pensar que somente no planeta Terra se desenvolveu a vida. E aí, claro, entramos em vários estágios, vários níveis de desenvolvimento da vida. A vida microscópica, a vida como, digamos, plantas, ou a vida como animais, mas não inteligentes, a vida, etc, etc, etc. Tem vários tipos, entre aspas, né, de vida. Mas eu acredito que sim, que nós temos vários vizinhos por aí espalhados. Acho que o universo é vasto demais, tem realmente uma quantidade imensa de sistemas planetários onde planetas têm as condições de desenvolvimento e habitabilidade que nós entendemos que é importante para o desenvolvimento da vida como nós a conhecemos, né? Então, assim, eu acredito que existam seres, inteligentes ou não, mais, digamos, complexos ou não, né? No caso como eu disse, pode ser um ser microscópico, uma vida ainda incipiente, né, nesse sentido, ou pode ser realmente civilizações até mais evoluídas que a nossa, enfim. Muito importante vindo de uma cientista, muito importante essa resposta, né? Eu tenho essa convicção. E cada um tira a sua conclusão, né, Thaís? Cada um tira a sua conclusão. E, bom, eu aprendi demais. A minha experiência aeronáutica se restringe a quando eu estava na Força Aérea atendendo lá na selva, ou quando tem algum passageiro que passa mal e pergunto se tem algum médico. É só. Hoje eu aprendi muito mais do que aquilo que eu esperava. E te agradeço demais, Thaís, pela tua atenção. Nós vamos encerrar com o nosso... Sempre a gente encerra com uma música, que vai ser uma música legal, que você vai gostar. E, Thaís, de coração, obrigado. Eu espero um dia, quando for a Londres, visitar o teu centro lá, ir lá aprender. Eu adoro aprender coisas novas. É uma coisa que eu acho que eu vou levar pro resto da vida, sempre incorporar conhecimento, né? E essa é uma área que tá aí, ó. Vocês, jovens médicos, medicina aeroespacial, doutora Thaís, especialista brasileira. Então, grande abraço. Um abraço a todos, muito obrigado pelo convite. Beijão, tchau, tchau. Querida. Ground control to Major Tom. Leonardo da Vinci
Arquimedes, Copérnico, Galileu Galilei, Pitágoras, Isaac Newton, Louis Pasteur, Fleming, Beethoven, Mozart. Tantos gênios caminharam na face da Terra e construíram o conhecimento humano ao longo de séculos. Graças a eles, pioneiros, observadores dos fenômenos da física, a humanidade hoje se aventura ao espaço em busca de novas fronteiras e conhecimentos, pesquisando o comportamento biológico e fisiológico. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. A música sempre esteve ligada à fantástica aventura no espaço. Jingle Bells, composta em 1857, foi a primeira a ser ouvida no espaço em 1965 pela tripulação da Gemini 6. Space Oddity, inspirada na música tema Odisseia no Espaço 2001, foi tocada durante a missão Apollo 11, quando Neil Armstrong pisou na Lua. De Frank Sinatra a AC/DC, a música sempre esteve ao lado dessas grandes conquistas, e o tema musical Unraveling retrata fielmente as aventuras e fantasias que sempre habitaram as mentes humanas, inspirando novas conquistas.